graça e a paz do Senhor. Amém. Abre tua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo de número 4, e nós vamos ler o verso de número 13. Primeira carta de João, capítulo número 4, verso de número 3. Amém? Diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Vou ler novamente. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Somente até aí, e você pode se assentar. Há uma necessidade muito grande em que o povo de Deus ouça a voz do Senhor. Vou repetir. Há uma necessidade muito grande em que o povo de Deus ouça a voz do Senhor. Os ouvidos do povo de Deus encontram-se com um problema muito sério. O povo de Deus não tem buscado escutar a direção de Deus. E quando nós não seguimos a direção de Deus, não existe uma direção boa para nós. Deus é o único que nos conhece. Conhece as nossas necessidades, conhece a nossa estrutura, conhece as nossas fragilidades, conhece a nossa força. O salmista diz que ele conhece o nosso deitar, ele conhece o nosso levantar. O Senhor conhece o nosso presente e ele conhece o nosso futuro, ele sabe o que vai acontecer conosco. E a voz de Deus é a voz que nos orienta a fazermos escolhas, a buscar, a nos firmarmos em orientações que venham de Deus para nós. Quando você encontra dentro da igreja de Jesus pessoas perdidas, enfraquecidas, desnorteadas, desacreditadas, pessoas entregues, pessoas vivendo a vida como se fosse uma roda gigante. Um dia ela está bem, outro dia ela está mal, um dia ela acredita que as coisas vão dar certo, outro dia não. Elas fazem aquisições de manhã e de tarde elas já não querem mais aquilo. E no final das contas, elas vão ficando sem uma estrutura. Elas não têm estrutura emocional, não têm estrutura espiritual, não têm estrutura financeira, não têm estrutura familiar, não têm nem saúde. Não têm amigos, não têm estrutura social. Mas são crentes. Estão dentro da igreja. E há muito tempo. E por que isto acontece? Porque não tem o Espírito de Deus. No verso 13 do capítulo 4 de 1 João, João escreve assim:
sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Espera aí. Você sabe que você não está só? Como que é esse saber? Vamos lá? Diante dos desafios da vida, diante do trilho que ele colocou para você. Você sabia que Deus te deu um trilho? Mas o que é um trilho? É um caminho. Aquele que é de Deus, ele tem um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Não, peraí. Deus tem um caminho, e neste caminho ele te trata, ele te fortalece, ele te sara, ele te ensina, ele te revela, ele te promove nesse caminho. Mas a maioria dos cristãos que estão dentro da igreja, que se batizaram, que tomam a ceia do Senhor, você sabe que você não está sozinho? Você sabia que Jesus, ele está em você? Sabemos que permanecemos nele, permanecemos. Ele não vai embora. Em você, a presença de Jesus em você é uma presença viva, é uma presença dinâmica, é uma presença forte, é uma presença que define. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Você está nele. Sabia que tem uma dimensão do teu ser que está em Jesus, impregnado no ser dele, lá no lugar mais alto, mais forte, mais poderoso de toda a eternidade? Você sabe aonde ele está? Ele se assenta à destra do Pai, à direita do Criador do céu e da terra e de tudo que existe. A força de Deus, o lado direito de Deus é o lado da força de Deus. Cristo está lá. Mas quando a Bíblia diz que ele está lá, ele não está lá, ele é de lá. Ele disse assim: ninguém conheceu o céu senão aquele que veio do céu. João 1, Evangelho, diz que todas as coisas foram criadas por Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Então ele sempre esteve lá. Mas quando a Bíblia diz que ele, depois da ressurreição, se assentou lá, ele não se assentou sozinho. Ele se assentou comigo e com você. Ele colocou a mim e a você lá. Você consegue compreender isso? Quando Paulo diz: assentados, pois, nas regiões celestiais, é disso que ele está falando. Isso é uma realidade operante para você? É? Então, peraí. Você está lá. O teu espírito está lá. É lá que o teu espírito adora. É lá que o teu espírito se rende. É lá que o teu espírito pleiteia todas as coisas. É lá. Mas ele não está só lá. O salmista diz assim: seu trono está nos céus, mas os seus pés estão aqui na terra. Você entende isso? Agora, por que os cristãos estão dentro da igreja desorientados, indo para lugar nenhum, não se erguendo nem erguendo nada?
ceia em todo o tempo, tá? E você também. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Por quê? Por quê? Fala comigo, porque ele nos deu o seu Espírito. Fala de novo, porque ele nos deu o seu Espírito. Na ceia, nós celebramos a memória do que Cristo fez por nós. Na ceia, nós relembramos, e não é uma lembrança vazia. É uma lembrança que coloca dentro de mim, dentro de você, toda a cura, todo o perdão, toda a direção e todo o amor que foi manifesto naquela cruz por mim e por você, na Santa Ceia. Jesus, o que ele fez. Mas é o Espírito Santo que do momento da tua salvação em diante atualiza todos os minutos dentro de você o que ele fez por você. Então vamos lá. Por que dentro da igreja de Jesus Cristo tem muita gente perdida, abatida, enfraquecida, não construindo nada e não indo para lugar nenhum, agindo muito pior do que os incrédulos? Você sabia que tem pessoas crentes, aqui a gente não tem isso não, glória a Deus, mas tem pessoas, tem cristãos da atualidade, que nada nele remonta ao ser de Deus? Ele não tem continuidade, ele não tem alegria, ele não tem definição, ele não tem palavra, ele não tem firmeza, nada nele é firme. Relacionamento não é firme, ele é mentiroso, uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra. Né? Nada. Você olha para a pessoa, ela é só. E a solidão, ela é a marca do inferno. A marca do reino de Deus é a comunhão. Nós temos falado sobre isso, mas hoje eu não quero falar sobre comunhão. Então, é a falta do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele coloca dentro de nós e mantém aquele mesmo desejo que você teve um dia. O dia que você foi convencido pela palavra e pelo Espírito Santo que Deus existia e que te amava, você consegue se lembrar desse dia? Você já sentiu isso? Algum dia? Eu não estou sozinho. Deus me ama. Nele tudo é possível. Eu não vou perder para a vida. Já sentiu isso? Algum dia? O nome disso na Bíblia é primeiro amor. Porque você olha para tudo aquilo que você acreditou que jamais teria, você olha para as suas culpas, você olha para a sua solidão, e você fala assim, agora eu encontrei um. E por causa da presença deste um, e não é uma utopia, é uma realidade, encontrei um. E por causa deste um que me garante, eu não vou perder para a vida. E aí todo o seu coração se voltou para ele. Já aconteceu isso? O nome disso na Bíblia é primeiro amor. O maior amor que você consegue sentir é por ele. Então você quer saber dele, você quer entender dele, você quer entender a palavra dele, você quer saber como é que se manifesta o Espírito dele, você quer saber da obra dele, qual é o teu chamado nele. O Espírito Santo conserva essas características dentro do crente. Entende? E aí, conservada estas características, o crente tem certeza que ele não está só. Então ele tem força. Então ele tem uma orientação. Então ele tem uma direção. E pastora, Satanás
vezes até aumenta. Porque quando a pessoa tem um primeiro amor muito impactante com ele, então ela vem para as intercessões, e ela ora de madrugada, e ela não pode ver alguém que tem um conhecimento da palavra, que ela encosta, e ela tem uma lista de perguntas, e ela vai se encontrando nele, ela vai se voltando para as coisas que ele quer que ela faça, e aí o Espírito Santo traz para aquela pessoa um dom. O apóstolo Paulo fala dos dons espirituais. E, pastor, o que é um dom espiritual? É uma unção, é uma capacitação que Deus coloca em você, não para você fazer nada por você, mas para você fazer pelo outro, por causa dele. Isso é um dom. Pode ser, pastor, como é que eu vou saber se eu recebi um dom dele? Você tem um sonho, e aquele sonho acontece. Aí você vai dizer, opa, calma. E aí de novo. E aí você passa a se preocupar com o próximo. Você fala, gente, será que eu estou ficando psiquiátrico? Me interessa a vida do outro, mas não para julgar, não particularidade da pessoa, não, você se interessa pelo destino dela. Você tem dentro do seu coração um anseio de que ela venha glorificar a Deus aqui nessa terra, de que ela venha se alegrar na presença. Isso é um dom de Deus. Você começa a se interessar em que Ele seja adorado, que a palavra dele seja conhecida. Isso é um dom de Deus. E sabe o que acontece com quem tem um dom de Deus? O inimigo persegue 5 vezes mais. Outro dia eu falei com a Thaisa. Ela me falou umas coisas da Thaisa. Isso é um dom de Deus. Uma pessoa natural não discerne isso. E aí é muito bom quando você tem um dom de Deus. Porque embora o dom que Ele te dá, ele é direcionado para o outro, mas nós nunca temos mais para Deus do que Deus para nós. Então nós somos abençoados com o dom que Ele nos dá. Mas o que eu estou dizendo é que o inferno não te dá trégua. Que você encontrou Jesus, você teve o primeiro amor, quanto mais você se lança nesse primeiro amor, mais o inferno se volta contra você. Mas se você tem o Espírito de Deus, você passa a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Você não olha a vida só a partir das tuas emoções, do teu gosto. Não. Você olha para a vida e você fala assim, tá bom, eu gosto, mas e Deus? Tá bom, eu não gosto, mas e Deus? O que Ele quer? E aí, se você tem o Espírito Santo traz o pensamento de Deus, a luz de Deus, a lucidez de Deus para dentro da tua mente. E aí você não negocia com o diabo. Fala, não, Satanás. Aqui, não vou falar não vou desistir, não vou me render a este sentimento, não vou cair, não, é bandeja tua, não! Então aquele traço, aquele caminho de salvação que ela foi colocada por Deus quando se rendeu a Jesus, ele é preservado. E a vida da pessoa, ela vai começar a refletir isto. Porque ela tem o Espírito Santo. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito Santo. Jesus Cristo, logo assim que foi batizado por João Batista no Rio Jordão, a palavra diz que ele foi levado pelo diabo para ser tentado lá no monte. Mas antes dele ser guiado para o monte, se você ler o texto, você vai ver que o Espírito Santo é a única vez em toda a Escritura que o Espírito Santo se manifesta de forma corpórea.
Ele apareceu em forma de uma pomba. Ele desceu sobre o ser de Jesus Cristo e ele disse para que todos pudessem ouvir: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí ele foi levado com permissão de Deus pelo diabo para ser tentado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você conhece algum bom vendedor? O bom vendedor, ele te vende fazenda em Marte. Fala: não tem acesso ainda, mas daqui a pouquinho vai ter. E te parece um excelente negócio. E você compra sorrindo uma fazenda em Marte. E fica feliz. O bom vendedor faz isso. O diabo é um excelente negociador. Excelente. Excelente vendedor. E ele tentou negociar com Jesus lá no monte. Primeiro ele quis que Jesus demonstrasse força. Você é um cristão que gosta de demonstrar força? Agora que eu sei que está querendo me forçar, é que eu não faço. É assim? Ah, pastor, eu até ia fazer, mas o meu problema é quando mandam. Você é assim? Sabe o que é isso? Necessidade de demonstrar força. Tem até um transtorno com esse nome. Eu acho que é TOD. Transtorno opositor. Transtorno opositor. Obrigada, Daniel. Desafiador. Mas quando fala transtorno, a medicina está querendo dizer que a pessoa é daquele jeito, é uma doença. Ela é daquele jeito. Então ela tem a necessidade de desafiar, de teimar, e que tem que ser feito do jeito dela. E o diabo diz assim: se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Olha que oportunidade, olha que negociante. Você está aqui 40 dias com fome. Então deixa eu te falar, você é o cara, você recebeu, você foi cheio do Espírito Santo lá, Você é o cara? Então transforma as pedras em pão. Aí Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, escutou, avaliou, e o Espírito Santo trouxe a palavra para ele. E ele foi lá e venceu Satanás. Ele diz assim: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas ele não desiste. A segunda tentação: fama, seguidores, curtidas, uma linguagem mais atual. Aqui, eu vou te dar a oportunidade, é festa da Páscoa. Jerusalém se prepara para essa festa. Tem gente de tudo quanto é lugar aqui, de todas as regiões aqui. Você se joga, os anjos vão te segurar. Ninguém vai ver os anjos, porque anjo é invisível. Você vai ser o primeiro Superman. Achar que tu voa. Mas Jesus venceu. Jesus não caiu. Por que Jesus não caiu na tentação? Fala comigo: porque ele estava cheio. Da presença do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo vencem as tentações de Satanás. Qual que é o problema da igreja hoje? A igreja não sabe reverenciar a unção do Espírito quando ele desce. Não sabe. O salmista disse assim: no meio dos louvores, Deus habita. Você já percebeu que tem momentos do louvor, quem vem nas vigílias, então, que o fogo desce? Experimenta abrir o olho na hora que o fogo está descendo. Se você não é o que fica. Aqui não tem gente que fica tudo ali.
Então, que o fogo desceu, você está no Espírito adorando, porque você não pode perder aquele momento, porque você tem que ser visitado, porque você tem que se encher mais dele. Não é isso? Experimenta abrir o olho. Você vai encontrar a gente assim, parece que estatalou, sabe? Minha mãe dizia assim, não vira o olho, que se passar o vento, você vai ficar assim. Parece que acontece com gente na hora do louvor. Você olha para o lado e está assim. Você toma até um charinho. Deus, repreendido. Volta de novo. O que é isso? Não tem discernimento quando o Espírito Santo está descendo. Fica vagando em plena hora do louvor. Não discerne os movimentos do Espírito na palavra. Pastora, como que o Espírito se movimenta na palavra? Obreira Dina ontem, enquanto íamos numa viagem maravilhosa lá para Itaguaçu. Que é maravilhoso, né, Obreira? É maravilhoso. Você se sente assim, quem nunca andou em Dang? Quando era criança eu não gostava de Dang, vai para lá. É uma curva atrás da outra, assim, Mas o pessoal dessa igreja cheia do Espírito Santo toma até café na curva, quente. E aí ela estava dizendo assim, pastora Cris, eu estou numa expectativa para o culto da Páscoa. Eu disse assim, gente, ela está escutando o Espírito. E eu falei, E ela disse assim, sabe por quê, pastora? Nunca teve, desde que eu estou na igreja, uma preparação tão forte para a Páscoa, com jejum, com orações e com vigílias. Eu falei, gente, ela vai pegar. Eu não sei o que é que Deus vai fazer no culto da Páscoa, mas ela vai pegar. Porque o Espírito Santo, ele não desce sobre gente desconcentrada. Eu não sei, você talvez... Eu tenho uma baixa concentração. Assim, muito baixa, né? Muito baixa. Eu até arriscaria assim, um teste leigo, TDAH de leve, muita agitação, baixa concentração. É um problema para quem quer buscar o Espírito Santo, porque você tem que manter a tua mente no mesmo foco. Você está entendendo? A minha vida toda eu fazia assim com a Débora. Débora, isso aqui é coisa que tem que clamar, tem que buscar. Então significa, tem que pedir 50 vezes a mesma coisa. Eu falava assim, você que vai pedir. Isso aqui é oração para você. Eu vou fazer aquelas orações de trator, sabe? Que traz a presença para quebrar na hora. Quebra, pá! Aí sim. Agora tem que voltar lá de novo. Cadê a disciplina, Jesus? Mas o Espírito Santo, ele não desce sobre a vida de quem não está centrado nele. Não desce. Eu tenho uma expectativa de ver jovens cheios do Espírito Santo. Quando eu via Gabriel aqui que Gabriel sempre sentava aqui. Não sei se Márcia vai lembrar. Sempre sentava aqui. E na hora do louvor estava lá Gabriel. Eu falei, gente, vai acontecer. Vai acontecer. Por quê? Porque quem não se concentra para buscar, quem não reverencia, quem não separa tempo para buscar, é porque a gente tem uma soberba muito grande. A gente acha que entender a Bíblia intelectualmente já é suficiente para a gente mudar. A gente tem mania de dizer assim, a Cláudia Márcia falava muito para mim, né, no começo da conversão, pastora, basta que eu saiba. Eu pensava assim, coitada. Porque não é, a gente ensinava, não, você tem que conhecer a palavra, mas não basta. Pastora, basta que eu saiba, basta que... Você lembra disso, Cláudia? Basta que a senhora me explique e eu farei. Era sincero, tinha uma boa vontade, só que não é assim. Você pode saber decor, de Gênesis a Apocalipse,
Se você não tiver o Espírito Santo, tu não faz nada do que está lá. E note, todas as vezes que você começa a jejuar dentro de casa, a ser firme em propósito, e você começa uma campanha, eu amo campanha, porque a campanha te obriga, né? Para mim campanha é fundamental, te obriga a voltar lá. Volta lá, que você está pedindo isso aqui. Toda vez que você começa a fazer uma campanha, o inferno vem com tudo para cima, de tudo começa a acontecer. Por quê? Qual é o pavor de Satanás? Que você receba o Espírito Santo em você. Porque se você receber o Espírito Santo em você, você vai saber que Jesus está dentro de você. Você vai saber que a força de Jesus está dentro de você. Você vai saber que o poder de Jesus está dentro de você. Você vai saber que a criatividade de Jesus está dentro de você. E Ele não vai mais poder com você. Então precisa se voltar para buscar o Espírito Santo. Agora, o maior problema da busca do Espírito Santo é o fator tempo. A palavra está escrito assim: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Dentro do tema que nós estamos falando, isso quer dizer, você precisa buscar um tempo para buscar o Espírito Santo. Ok? Está escrito na palavra: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Aí a pergunta que eu vou fazer para você responder para você: quanto tempo você quer investir na busca do Espírito Santo? Quanto tempo? Quanto tempo da tua vida você quer investir para buscar o Espírito Santo? E tem mais. Aí tem um outro cômetro. Qual que é? Quanto mais Deus vai te abençoando, mais difícil vai ficar você buscar o Espírito Santo. Pastora, mas não seria o contrário? Pensa você quando você não tinha uma casa, quando você não tinha um carro, quando você não tinha negócio, quando você era encalhado, volta aí no tempo, se você não buscava mais. Mas aí, pastor, eu abri uma empresa, e aí eu passei num concurso, e aí eu arrumei 3 empregos, e aí eu casei, e aí eu tenho pessoas para dar atenção, e aí o quê? E aí o quê? E aí eu tenho que estudar para a prova, e aí eu tenho que viajar, porque já que Deus me abençoou, o dinheiro está na conta, o carro novo está aqui, é convidativo, eu estou de férias. Então eu preciso, não tem tempo. Eu, Cris, tomei uma decisão esse final de semana. Eu disse assim: eu preciso voltar. Sabe por quê? Eu conto as minhas falhas, não tem problema não. Às vezes vai acontecendo um monte de coisa, vai aparecendo um monte de coisa, e você vai perdendo tempo. Eu falei: não, eu preciso colocar mais tempo para buscar o Espírito Santo, para buscar o poder do Espírito Santo, a mente do Espírito Santo. Para quando a gente cantar: eu vim aqui para buscar poder, Senhor, estou aqui, quero receber, ser uma realidade. Porque se não tem busca, não tem lugar para Ele derramar. E Ele não desce em qualquer lugar. Você tem que ir lá no teu coração, pegar o primeiro lugar. Jesus disse assim: buscai primeiro e a sua justiça. Se você não tem isso como prioridade, Ele não desce. Ele não desce em qualquer lugar. Agora, pastora, mas peraí, eu vou separar um tempo para ficar lá buscando o Espírito Santo. E a vida, eu tenho que ganhar a vida. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver o Espírito Santo, Ele vai te trazer discernimento sobre 2 pontos muito importantes, que vai fazer o teu tempo ser tempo de qualidade. Quais são?
coisas necessárias e coisas desnecessárias. Você sabe a diferença entre elas? O que é necessário e o que é... Vamos lá. Você sabia que tem relacionamentos que são completamente desnecessários? Mas o Espírito Santo tem que te mostrar. Você sabia que tem sentimentos que são completamente desnecessários? Você sabia que tem ideias dentro da tua cabeça que são completamente desnecessárias? Você sabia que tem emoções e sentimentos governando você que são completamente desnecessários? Pastora, mas qual que é o parâmetro que ele usa? Dentro do caminho que ele te colocou. O que é que vai te ajudar a chegar lá e o que é que vai te atrapalhar? Tudo que vai te atrapalhar é desnecessário. Você sabe o que é comum os crentes fazerem? Ficarem decepcionados com problemas dentro da igreja. E tem gente que perde o sono, perde a vontade de vir na igreja. Não, olha só, eu identifiquei um problema na pastora Priscila. O testemunho como pastora dela foi arranhado. Ela que deu mau testemunho, não você não. Mas tem gente que se desgasta com isso. E aí se entristece. E aí vem o desânimo. E aí eu não vou na vigília. E aí eu não vou na intercessão. Não vou nem dizimar, já vou pegar carona lá. Cara, isso é 100% desnecessário. Quer ver outra coisa que é 100% desnecessário? Problema das pessoas. Você não dá conta nem dos seus. Mas você se envolve, você se muda com malicuia. E aí, o que você não faz nos seus problemas, que é legislar, mandar, discernir, você quer fazer nos outros. 100% desnecessário. 100% desnecessário. Eu estou pregando para você, não prego para mim. A palavra é uma espada de dois gumes. Estou avisando para as minhas filhas. Porque eu me consumo com os problemas delas. Filhas, sobrinhos, netos. Hashtag filha dica. Porque eu me consumo. Eu fico, meu Deus, como é que vai ser? O que vai acontecer? Vai ter dinheiro? Espírito Santo, Cris, é isso. Casou, o problema não é seu. Cris, casou, o problema não é seu. Aqui, ema, cada um com os seus problemas. Mas tem gente, como algumas pessoas, que tem dificuldade com isso. Você tem dificuldade também, irmão? Coitado. Aqui, sabe por quê? Você não consegue resolver o problema dos outros. No máximo você ora, no máximo você ajuda com a instrução da palavra, para que a pessoa, se ela quiser, resolva o problema dela. Se ela quiser. Porque se ela não quiser, você nada pode fazer. Então tu sofre em vão. Você deixa de viver a tua vida. E por que a gente pega esses atalhos, pastor? O que a gente faz esses desvios? Busque a presença de Deus. Tem uma palavra hebraica que é chamar. É a presença de Deus. É o Deus que está presente. E Yahvé chamar. Deus presente. Busque pela presença. É Yahvé chamar. Porque é na presença de Deus que o Espírito Santo fala. É na presença de Deus que a palavra é esclarecida. O Salmo 95, nos versos 7 e 8, o salmista fez uma declaração. Ele disse assim: pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio.
o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto tudo o que eu fiz. E o verso 10 assim: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. A orientação, pastor, o que é uma orientação? Que direção que você vai dar para a tua vida? O que você vai fazer? As pessoas são tão precipitadas. Isso aqui eu não quero mais, não. Tem gente que faz a faculdade e fala assim: não é o curso que eu queria. Não vou mudar, vou fazer outra agora. Tomam decisões sérias. Elas consultam todo mundo. Elas consultam as suas emoções doentes. Elas ouvem a voz do seu próprio medo. Elas ouvem a voz do seu pecado, da sua maldade. Mas elas não ouvem a voz do Eterno. Jonas capítulo 3, verso de número 4. Você sabia que é a presença dele que vai trazer para você a convicção certa do que fazer? Aqui, cristianismo não é religião, não. Ai, pastora, hoje eu não vou na igreja. Tem gente que trata a igreja assim: hoje eu não vou não, cansada. Não, amanhã eu vou. Ou tem gente que é o contrário: não, eu tenho que ir. Não é isso. Você precisa ter a presença dele, o Espírito dele, a presença de Jesus, a voz do Espírito Santo. Sabe por quê, gente? É Jesus. Só que, qual é a expectativa da tua vida? Vamos lá. Qual a tua expectativa? Há uma expectativa de um encontro físico com ele? Pastor, eu nunca pensei nisso. A igreja é a noiva dele. Você já viu noivo em dia de noiva? É uma coisa diferenciada. A noiva olha para o detalhe. A circunferência do quinto cacho. Lá para cá. Lá. O brilho da sombra. Não, eu estou vendo que está um pouquinho mais. Tem que ser tudo impecável. Porque é o dia dela. É o dia que todos vão olhar para ela. Mas há um olhar que interessa mais do que o olhar de todos. É o olhar dele. É o olhar do noivo. Como será que ele vai me olhar? O que será que ele vai achar de mim? É o Espírito Santo que te prepara para esse dia. Para que não haja nada fora do lugar. Jonas 3:4 diz: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. E quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam e não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos.
Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinham a mesa. Sabe como que você vence a destruição? Com o Espírito Santo. Sabe como é que você vence a tentação de Satanás? Presença do Espírito Santo. Sabe como você tem discernimento sobre que direção pegar e o que fazer? Direção do Espírito Santo. Sabe como é que você vence o poder da destruição? Tem gente que tem sobre si um poder destrutivo. Uns mais, outros menos. E que aceitar Jesus e fazer parte de uma igreja não muda. Sabe como é que você vai vencer vícios, pecados, maldade? Na presença. Sabe o que acontece quando você entra na presença dele? Ele sonda a sua intenção de estar ali. Mostra para você. Quando eu era criança, a gente ficava assim: o que você veio fazer aqui? A igreja respondia: eu vim para adorar a Deus. Mas o que você veio fazer aqui? Se o Espírito Santo tiver, ele vai assim: você veio aqui atrás de quê? Por causa de quê? Te interessa só o quê? Porque ele se interessa por você. E você inteiro. Ele te ama. É difícil a gente aceitar isso. Para Deus me amou. Aqui, a qualquer pessoa com um pouquinho assim de lucidez chega e fala assim: ele me ama mais. E o meu passado? Ele me ama mais a minha falta de amor. Ele me ama mais as minhas mãos sujas. Ele me ama mais. Grava uma coisa que eu vou te falar. O que atrai a presença dele para você não é o que você tem para oferecer para ele. Ele já tem tudo. É o que te falta para você ser como ele criou a tua essência. Posso repetir isso? O que te atrai, o que atrai a presença de Jesus é chegar perto de você. Não é o que você tem para oferecer para ele. Ele não é carente, ele já tem tudo. O que te atrai é o que falta em você, aonde ele pode te ajudar. Porque quando ele te criou, ele traçou um projeto para você. Está lá no céu. Tem um mapa bonitinho com a tua existência. Lá no céu. O que está te atrapalhando de ser aquela pessoa que ele te criou essencialmente para ser? Se você quiser saber, ele vai chegar até você. O Espírito vai chegar até você e vai trazer até você a instrução que você precisa. Sabendo que a instrução dele é uma instrução em poder. Salmo 68, no verso de número 2, é interessante. Você sabia que o inferno trabalha dia e noite para te atrapalhar de receber o Espírito Santo? Você sabia disso? Por quê? Quem tem o Espírito Santo vence ele, discerne ele, fala: me parece bom, mas não é, sai! Me parece, parece que tudo acabou, não é? Então vamos lá, deixa eu ir para Deus aqui, ó. Não, fala assim: nós servimos a um Deus que faz fim virar começo. Aí você estava quase se jogando, quase se rendendo. É o fim, você volta. Sai que eu só vou começar! Você está começando! Esse é o favor dele. O Salmo diz assim: que tu os discípulos, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Ele é uma presença viva que derrete o controle das trevas na tua vida, na tua mente, na tua consciência, o poder das lembranças difíceis, das injustiças sentidas, sofridas.
o poder do olho alheio sobre você. Você sabia que a maioria das pessoas que se entregam às drogas, ao vício, seja ele qual for, é porque é carente de uma aprovação e sabe que diante dos olhos da maioria ela não é nada. E esta dor dilacera e enlouquece. Mas quando o Espírito Santo desce, ele vai quebrando esses governos, esses controles, e ele vai trazendo para a tua mente o raciocínio certo. Vem uma avalanche, de repente, eu entendi, Senhor. Como fumaça. Você fala, é isso. Você determina. Você estabelece, você liga. Você muda a realidade. O diabo não pode com o Espírito Santo. O diabo não pode com a presença de Jesus Cristo em você. O diabo o Espírito Santo vai fazer você discernir pessoas. Sabia que tem pessoas que te atrapalham e você nem sabe? Não dá para me falar. Eu queria falar um pouquinho sobre o poder da inveja. Terça-feira eu vou falar, se você vier. Eu falei lá em Itaguaçu e foi fortíssimo, as pessoas entenderam. Sabia que tem pessoas, assim, uma palhinha. As pessoas não entendem direito o que é a inveja. Sabe o que é a inveja? A inveja, ela é um sentimento humano. Ela é um sentimento humano. Como assim? A pessoa não aceita que você tenha o que você tem. Ela pode querer? Pode, mas às vezes ela nem quer. Ela só quer que você não tenha. Ela só quer que você não seja. Só que este pensamentos são espirituais. Esse é o grau. Sentimentos são espirituais. Então, a dimensão, esse sentimento, esse pensamento, esse desejo, porque é uma coisa forte, tá? Inveja, só quem tem sabe, é forte. É igual vômito. Já viu alguém quando a ânsia vem? Consegue segurar? Não tem como. Lá no mundo espiritual, demônios são acionados para tirar de você. Então a pessoa fala, pastor, mas ela tem consciência? Sei lá. Eu sei que se ela tiver o sentimento, os demônios estão lá quebrando tudo que é teu. Só o Espírito Santo vai te mostrar isso. E quando a inveja no meio da família? Você acha que não tem? A primeira vez que a inveja se manifestou foi no seio de uma família. Foi em um irmão. E o outro, aqui, outra coisa, tá? Você busca o Espírito Santo, porque Abel era um santo homem de Deus. Abel é um homem aprovado. Por que ele morreu? Não discerniu. Ele não viu no irmão a intenção de matar. Não busca, não! Não busca o Espírito Santo, não! Busca, não! O Espírito Santo vai te mostrar sobre o poder das suas palavras. Você sabia que palavras destroem vidas? Ao mesmo tempo que ele leva pessoas para falar de você, palavras para te derrubar. Lembra do que a mulher de Jó fez? Talvez a intenção dela nem fosse ruim. Se você parar para avaliar, ela viu o homem todo cheio de tumor, careca, falido, enterrou os filhos, se coçando, com dores insuportáveis, na cinza. E na cultura daquela época, quando uma pessoa sofria, é porque ela tinha pecado contra Deus. Ela achava que Jó não era tão de Deus, tão íntegro como ele achava que ele era. Ela falou assim, amor, você está sofrendo muito. Assume logo, né, que Deus não é tudo para você. Quem sabe pelo menos ele não te deixa morrer. Pessoas que vão abrir a boca para dizer palavras que vão matar a tua alma. Ou talvez pessoas já mataram tua alma lá atrás.
te sentenciando, te condenando, dizendo de você conclusões que nem você, que é você, tinha condição de ter naquele momento. Você já percebeu que a gente passa por situações que nem a gente tem condição de avaliar direito? Não tem. Mas o demônio usa. Que é para aquilo agarrar na tua mente e você ficar uma pessoa dúbia, uma pessoa amedrontada, uma pessoa que não sabe fazer escolhas, uma pessoa paralisada, uma pessoa amedrontada diante da vida. Se aquele tem coisas que se o Espírito Santo não falar com você, você não se libera. Ponto. É isso que eu queria dizer para você. Tem coisas que se o Espírito Santo não falar com você, você não consegue se libertar. Não consegue. Quando o Espírito Santo começa a falar com uma pessoa, ela vai se tornando igual a ele. Vai se tornando mansa. Para de falar palavrão, deixa de ser boca suja. Deixa de matar a alma dos outros com palavras terríveis. Porque o Espírito Santo, ele é um gentleman. A voz dele é suave. Não tem como uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo e ser uma pessoa que destrói almas. Maligna. Malvada. Maledicente. Poderia te dar um monte de exemplo, mas a gente não tem tempo. Eu sou agora eu vou te dar um. Que é pior do que Paulinho de Tarso. O cara era um demônio. O cara mandava prender os cristãos, mas não era assim com gentileza. Era com palavras duras. Era com palavras duras. Ele foi o responsável pelo martírio, morte para apedrejamento do primeiro pastor Estevão. Um dia ele está indo para Emaús a cavalo. Ele vê um clarão, só ele que vê. Cai cego do cavalo. E ele escuta uma voz falando com ele: Saulo, Saulo. Nessa época ele chamava Saulo. Saulo, Saulo. Porque lutas contra os aguilhões de Deus. Que você me persegue. Mas Senhor, eu sou Jesus. A quem você persegue? Mas você é para mim um vaso para honrar. E Paulo vê, ele deixa de ser Saulo e ele se torna Paulo. O Espírito Santo transforma qualquer homem. O Espírito Santo transforma qualquer mulher. Pastor, eu estou lutando, né? Tem a maioria das mulheres que vem para a igreja e quer que o marido venha, e aí fala, e vai falando de novo, e vai falando de novo, e aí cria mais problemas do que solução. Para de falar. Busca o poder do Espírito. Quando o poder do Espírito desce, a transformação acontece. Pastor, como é que vai vir esse poder? Aquele que crê em mim. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando você vai para a presença do Senhor, você vai ouvir palavras que só Deus poderia te falar. Se coloque de pé. Eu quero ler 3 para você. A primeira está em Jeremias 1, no verso 5. Isso você só vai escutar ele falando para você. Jeremias 1, verso 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei por profeta às nações. Pastora, eu já li, mas ele precisa falar isso para você. Antes de você nascer, eu já escolhi você.
Antes de você nascer, eu separei você. Sabe o que é ser profeta? Aquele que revela a vontade do Eterno. Ele separou você para conhecer Deus e para ser para o outro um transmissor dessa presença. Jeremias 30, no verso 17. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamaram de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída, está falando da sua alma, e sobre as suas ruínas, e o palácio no seu devido lugar. Fecha os teus olhos. Aquieta o teu espírito dentro de você e se dirige ao Espírito Santo. Não é igreja. Não, estou falando de igreja. O Espírito Santo, eu queria que você gravasse isso, é a única pessoa que você precisa obedecer. A única pessoa. Eu queria que você, nesta hora, se colocasse na presença dele e falasse: Senhor, eu sei muito de Bíblia, se for o seu caso. Senhor, eu não sei tanto assim, mas eu preciso escutar a voz do teu Espírito. Eu preciso escutar a voz do seu Espírito. Uma pessoa me perguntou assim de manhã: pastora Cris, o que a senhora acha dessa guerra lá, Ucrânia, Rússia, a China querendo entrar? A senhora acha que pode ser os rumores de guerra do tempo do fim? Eu não respondi não. Falei: deixa eu orar. E quando eu comecei a falar com Deus, ele falou assim: Cris, eu já te dei a resposta. Aquele que me buscar, aquele que estiver na minha presença será guardado. Aquele que estiver na minha presença vai achar caminhos. Aquele que estiver na minha presença vai conseguir provisão sobrenatural. Aí eu dei para a pessoa a resposta que o Espírito Santo me deu. Vocês se lembram da peste, da época da pandemia? O mundo todo se trancando dentro de casa, e eu disse: venha para a igreja. Será uma época que você vai reformar, será uma época que seu negócio vai ser ampliado, será uma época que você vai quitar dívidas, será uma época... E foi. Mas pastor, é porque não ter a pandemia então foi uma invenção? Não, a pandemia existiu, peraí. O número de mortos. Só que nós temos um Espírito. Eu queria que você falasse com o Espírito Santo. Eu queria que você falasse com o Espírito Santo. O Ministério de Louvor vai adorar bem baixinho. Em espírito. Com toda a fé. E eu queria que você falasse com o Espírito Santo. Porque na presença do Espírito, Jesus se move. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando é que Jesus teve um problema que ele não pôde resolver? Entra na presença dele agora. Quando é que Jesus Cristo teve um problema? Eu poderia te citar um monte de momentos, mas eu queria te falar sobre a multiplicação dos pães. Ele tem o poder de te dar uma direção sobrenatural.
são intermináveis, as palavras são duras. Lá em casa a boca é suja mesmo. Ele vai te dar recurso. Você vai aprender a neutralizar a palavra de prata. Para o Espírito Santo, ele não está aqui para te julgar. Jesus não julgou aquela mulher samaritana. Viveu
ele, tem a ver com ele. Tem a ver com ele, tem a ver com ele. Fala, queima dentro da minha alma, Senhor. Queima dentro do meu ser. Queima dentro do meu ser. Queima, 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 queima. Fala, queima dentro da minha mente agora. Memória. Fala com ele. Senhor, Senhor, queima dentro das minhas memórias. Aqui, os seus pensamentos têm que sair de lugar. Amém. Só ele pode te alterar, tá? Aqui teologia não te altera, só isso.